O lixo, a água, as pessoas, a comida, os cachorros, o pobre, o rico, a forma como vivemos. Na ocupação chamada São Paulo, tem sempre uma pergunta que não quer calar. Vivo na cidade! O ar é negativo! A minha prisão morrendo! Começa a me cercar! This is a public service announcement with guitar! A polícia brasileira, ao que tudo indica, anda com excesso de sangue no zóio. Em apenas 5 anos, entre 2009 e 2013, policiais mataram 11.197 pessoas, mais do que a polícia americana ao longo de 30 anos. Nessa triste disputa de tiro ao alvo, a PM de São Paulo é campeã. Bombas de efeito moral e balas de borracha constam do pacote básico que ela oferece ao cidadão. Para boa parte da população, o policial militar é mais perigoso que o bandido. E daqui a pouco ela, a população, estará seguindo o conselho de Chico Buarque, que ao invés de chamar a polícia, há 30 anos já dizia: chame o ladrão, chame o ladrão. É por essas que não é crime perguntar: a PM deveria ser extinta? A bala de borracha cega, mas ela não cala. Eu lembro que era uma noite assim muito tensa, nesse exato momento onde os manifestantes encontram as tropas da Polícia Militar que estavam bloqueando aqui a Rua da Consolação para que a manifestação não continuasse o percurso de marcha. Houve os primeiros ataques da polícia, jogando bombas de... Eles vieram descendo de lá, eles vinham descendo a Consolação, né? A tropa de choque e os manifestantes subindo aqui. Exatamente. O que eu lembro exatamente, assim, era... Eles estavam, assim, como soldados de guerra. Eles só atiravam, só atiravam, só atiravam. No momento em que eu termino de fazer alguns cliques, assim, eu já senti o impacto, assim, no meu olho. Foi uma dor, assim, muito terrível. A imagem que eu lembro logo após o impacto é de eu estar em pé e... tá enxergando o meu pé, meu globo ocular deve ter, sabe, ele saiu do lugar, na verdade, né? Ele se desmanchou. E a visão que eu tinha era pouca coisa do chão, assim, isso foi horripilante pra mim. Tiraram o meu olho, cara, arrancaram o meu olho. Isso é muito dolorido, aceitar. Eu não consigo aceitar isso, ainda me revolta. O quanto é um incidente isso que te aconteceu e o quanto você acha que é a maldade pessoal, assim, do policial, velho? A repressão que aconteceu na noite do 13 de junho não foi simplesmente porque havia um grupo organizado fechando uma via pública. Não foi simplesmente por isso. Foi exatamente, sim, uma forma encontrada para reprimir uma reivindicação social, né? Só que essa violência, propriamente, que me atingiu, é uma violência que parte de uma corporação, de uma instituição. De uma instituição que deveria cuidar da segurança da sociedade. Nem eu, nem ninguém da minha família sequer recebeu uma ligação de alguma autoridade responsável pela segurança pública ou pela atuação da Polícia Militar naquela noite. Uma ligação fizeram, nenhuma. Você tem o Alex, né, cara, que é o outro fotógrafo que você encontra naquele vídeo da ponte, né? É um cara que, quer dizer, é um pouco a sua própria história, só que acontecida anos atrás, né? Quando eu atendi o telefone, você me falou, sou Alex, e contou a sua história, cara. Eu parei ali no momento que eu estava trabalhando com meus colegas, falei, dá licença um minuto. Eu sentei na guia, assim, da rua, comecei a te ouvir e chorei muito, cara. Chorei muito de saber que a minha história hoje, que pra mim foi terrível, me machucou muito, machucou uma outra pessoa também lá atrás, e a história permaneceu oculta, ficou no esquecimento. Alô? Alex? Isso.
Augusto. E aí, meu rapaz, é o Sérgio Silva. Fala, camarada, como é que tá as Seu coisas? conterrâneo de luta. Você tá feliz, velho? Trampo, tá... Cara, eu tô, quer dizer, sempre podia estar melhor, mas tá legal. Pelo menos tô fazendo coisas que eu gosto, tô no lugar onde eu gosto, no meio do mato. Você sabe que eu sou um pouco desacreditado, não vou dizer de partido, coisa parecida, porque Sim. realmente sou. Mas assim, eu na verdade eu sou totalmente desacreditado de sistema, né, cara? Eu acho que não adianta quem mude, quem tenta lá, vai estar tudo ruim do mesmo jeito. Eu sempre deixo muito claro que o problema nem é com a polícia. É assim com as leis, com as regras, com como a coisa é feita. Saí do encontro com o Sérgio me perguntando, mas por que tanta desumanidade? Para entender melhor esse aspecto, fui falar com um especialista na formação dos oficiais da PM e um crítico da relação entre os policiais e os direitos humanos. O tenente-coronel Adilson Paes de Souza, autor do livro O Guardião da Cidade, reflexões sobre casos de violência praticado por policiais militares. Tendo passado 28 anos na ativa, Adilson certamente tinha uma opinião sobre o fim, ou não, da PM. Desde a época da ditadura, houve a sedimentação da ideia de que tratar direitos humanos é proteger os agressores da sociedade, é proteger aqueles que querem ver o mal da sociedade, é proteger bandidos. Daí vem as suas variantes, discursos, direitos humanos para os humanos de direito, para os humanos de bem, para os humanos, porque os que agridem a sociedade não são humanos. E permite essas variações desse tema no viés mais negativo possível. Essa ideia persiste, não só no imaginário de muitos policiais militares, como também com pessoas formadoras de opinião. Sem citar nomes, mas desde há muito tempo nós temos esse segmento da imprensa atuando dessa maneira. E esse tem um papel de fundamental importância na difusão dessa ideia de que bandido bom é bandido morto, de que força é sinônimo de violência, que segurança se faz com abuso e arbitrariedade, que não existe solução pacífica de conflitos e que existem cidadãos de primeira e segunda categoria. Essa expressão sangue nos olhos, ela pode ser traduzida, ao meu ver, com um alto índice de letalidade. E, infelizmente, as estatísticas comprovam que as polícias de São Paulo e do Rio são as que mais matam, não só no país, mas como as que mais matam no mundo. Muitos veem o homicídio como uma importante ferramenta de trabalho do policial militar, porque eles chegaram a declarar, os entrevistados, eu adentrar ao meu turno de serviço significava para mim eu adentrar no território inimigo, para combater o inimigo. Então não me peço para interceder pela vida do inimigo. O inimigo ou a gente mata ou nós somos mortos por ele. Morreu, coitado, mas não se pode mais assaltar em segurança hoje no Brasil. Não se pode. Sabe o que eu desejo? O bandido que está internado? Que morra! Que morra! Que morra! Vai voltar com o cadete, vai ser aí solto, tá? E lembre-se, cada minuto perdido na comunicação de um crime à polícia representa quilômetros de vantagem para o marginal em fuga. O jornalista Afanásio Jazade é uma lenda dos programas policiais que o coronel Adilson aponta como coautores dos crimes da PM. Ao lado do repórter Gil Gomes, apresentou Patrulha da Cidade na Rádio Globo e o Aqui Agora no SBT. Inspiração para os Datenas da vida, precursor de toda essa merda, Afanásio já foi eleito 3 vezes deputado estadual por São Paulo. Fui cruzar com ele para falar sobre seu trabalho e ouvir seu ponto de vista sobre a polícia que mata. Ô Afanásio, os programas que você fez ao longo da vida e que hoje a gente vê como Balanço Geral, Cidade Alerta, vários programas policiais que hoje a gente vê na TV, eles instauram um certo medo na população, né? Eles têm até a música, a maneira como dramaturgicamente os crimes são apresentados, eles são como novelas policiais e aquilo te assusta. Quer dizer, eu não sou o público
Eu não sou um cara que assisto isso diariamente e tudo mais. Mas eu, quando vejo, me assusto. Você não acha que, de certa maneira, esses programas acabam, ao propagar essa ideia, acabam incentivando o policial que faça justiça com as próprias mãos? Absolutamente. Absolutamente. Discordo totalmente, Fred. Mas esse cara não é sempre glorificado nesses programas? Esse cara não é tratado como um herói? Absolutamente. Esse cara que mata? Absolutamente. Veja só, nós não criamos, não inventamos a ocorrência. Nós somos profissionais. Nós estamos relatando verdade. O fato de você falar da música e tal, é um ambiente, é uma questão, não é para dramatizar nada, sei lá... Sim, mas dramatiza. Bom, tudo bem, não é... mas aquilo é a realidade. Agora, tem alguns aí que são os fanfarrões. Falam de polícia como se estivesse falando aí de astrologia, gastronomia. Aí sim, até por ignorância deles, eles podem cometer equívocos. Olha, Fred, é a mesma coisa, nós não podemos saber quem é que está do outro lado do rádio ouvindo, ou de uma tela de TV assistindo. Agora, se você for pensar desse jeito, você não sai de casa. O policial está lá de barriga vazia e botina furada. Uhum. Se esse policial, quando faz um bom serviço, não é elogiado, quer dizer, quando Mas ele... o bom serviço dele é matar? Não é só matar. Quando se prende uma grande quadrilha, quando se faz uma apreensão de muitos quilos de entorpecentes e tal, quer dizer, foi um belo serviço. E outra, policial de choque não é para dialogar. Policial de choque, quando vai para a rua, já esgotou negociação, ele vai lá, é para preservar a ordem, é para descer o sarrafo, sim. Se nós ficássemos invisíveis e fôssemos nos quartéis nessa faixa horária, você veria em que canais estão sintonizadas as TVs e os olhares presos a esses canais como se fosse um efeito captador, catalisador, terapêutico. Isso pode difundir a ideia em determinados policiais militares que é assim que tem a agir, que eu tenho respaldo da sociedade. O que esses determinados programas ou esse determinado segmento da mídia, porque também existe a mídia escrita, que faz isso, ela simplesmente perpetua o preconceito e a separação de classes. E legitima o discurso da brutalidade, da arbitrariedade e do abuso como a solução, como se esses fossem requisitos básicos, intrínsecos ao exercício da autoridade. Corta aqui pra mim, meu filho. O que eu quero? Programas como Cidade Alerta têm pelo menos uma função educativa. Mostrar claramente como a periferia, os jovens negros e pobres são as vítimas mais comuns da violência. Curiosamente, esse grupo de pessoas tem pouquíssima confiança na polícia. Para entender esse paradoxo, fui até a zona leste de São Paulo trocar ideia com o rapper Rashid, espécie de porta-voz da periferia e alguém que provavelmente sonha com o fim da PM ou com a sua reforma radical. Ô Rashid, me fala uma coisa, cara, você é criado aqui nessa região, assim, do Lausanne, né, cara? Você é nascido por aqui, né? Sim. E, velho, aqui, a vítima principal da criminalidade, dos bandidos, não sei o que, é o negro pobre da periferia. Por que então, cara, existe tanta ressalva desse pessoal com o trabalho da polícia? Cara... É complicado, né? Porque aqui, vamos dizer que a gente se encontra no olho desse furacão mesmo, sabe? Só que existe uma coisa, né? Dentro da comunidade, às vezes, você só se sente alvo da polícia. É como se o bandido estivesse preocupado com outras coisas, não com você que está passando na rua dele, na quebrada dele, entendeu? Na rua onde eu morava, quantas vezes eu estava passando e tomei um enquadro, a gente diz, né? Que seria a abordagem, né? Tomei um enquadro porque estava passando perto da boca, né? Perto da biqueira, como a gente fala. Mas eu só estava passando por lá, assim como todo mundo passa por ali, porque é o caminho, entendeu? E aí você é abordado como se você fizesse parte daquilo, porque você tem o estereótipo, tá ligado? Você tem a forma, sabe? Como se o mal tivesse um uniforme, alguma coisa do tipo, entendeu? O empoderamento que existe sobre o policial
causa isso também, tá ligado? Então, esse lance do pequeno poder, talvez, né? Que numa madrugada só você e ele não é tão pequeno mais o poder, entendeu? É o perigoso. Então, acho que a desmilitarização seria uma questão muito boa da gente pensar realmente com muita calma, lógico, e carinho, tá ligado? Porque do jeito que tá não pode ficar, cara. Fecha a conta e passa a régua porque a chapa fica quente. É um pássaro? É um avião? Não, é o Coronel Telhada. No próximo bloco, o herói dos PMs e fã de Chuck Berry conta sua versão dos fatos. A PM deveria ser extinta? Eu estava em busca dessa resposta. E para contrapor as ideias do rapper Rashid, eu fui ouvir o radical oposto, o controverso deputado estadual Coronel Telhada, o ex-policial da Rota, indicado pelo PSDB para a Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo. Tá achando que é piada? Opa, tudo bom? Você sabe me informar onde que é o gabinete do Coronel Telhada? Não sei. Não são? Não sei mesmo. Mas vocês são inimigos deles, né? Porque aqui é PT, né? Pergunta para algum guarda, deve saber. É? Mas tem que saber onde é que fica o inimigo. Você sabe. Gente fina? Nada a gente sabe. Gente fina, Telhada? Eu não sei, eu não convivo com ele. É. Eu não quero ficar do lado do telhado. Deixa eu bonito aí. Campos Machado foi almoçar. Opa, tudo bom? Tudo. Sol, eu vou conversar com o Coronel Telhada agora. Então fiquei imaginando que o pessoal deve ter algumas restrições. Não, eu queria saber se tinha alguma pergunta que você me recomenda fazer para ele. Ah, é? E não tem ninguém aí, um deputado, não? Não chegou ainda. Ué, mas meio-dia não chegou? No gabinete. Ah, entendi. Achei que o PSOL fosse um partido mais, um partido da liberdade, né, da solidariedade. Bateu a porta na nossa cara. Rapaz. Coisa, hein? Às vezes tem salvação Telhada mesmo. Caralho, Telhado, mas que quantidade de coisa aqui, velho. Pois é, Fred. Você é esse que você tem aqui. Não, eu adoro, desde moleque, eu coleciono tudo, né? Principalmente alguma coisa relacionada à área militar e à área policial. Por exemplo, esse bonequinho aqui, esse primeiro, foi um capitão que fez pra mim. Você pode notar que ele tem as estrelas até de tenente-coronel. Todas as coisas aqui têm uma representação. Esse super-homem que me deu foram meus filhos, quando eu era capitão ainda. Então a brincadeira é que eu estava ficando de cabelo branco, e o super-homem está de cabelo branco. Então, se até o super-homem ficar de cabelo branco, a gente não pode ficar, né? E você tem essa relação, né, bicho? Que você tem aquele quadrinho que eu vi, né? Você tem esse negócio do super-herói, né? Eu acho que todo policial, Fred, no fundo, ele tem um pouco disso. Eu acho que todo ser humano tem isso. Todo cidadão tem isso. Clark Kent é você normalmente, no seu dia a dia. E o super-homem é você quando você põe a farda. Você quer resolver os problemas, você se arrisca, você tem o peito de aço, toma tiro e não acontece nada. E não é assim que funciona. Então, acho que esse negócio do super-homem tem muito a ver com a polícia. E você se sente assim, ô Telhada? Não. Você se sente herói, cara? Não, eu quando as pessoas... Você fez, para muitas pessoas, você chegou a matar 36 pessoas. Isso é o que o pessoal fala, eu nunca contei, sinceramente, não sei se é mais ou menos... Isso não é uma conta sua? Não, essa conta que a imprensa fez, não sei de onde tiraram essa conta, eu não sei se foi mais ou menos, nunca parei para contar. Eu sei que eu sempre fui policial de rua. O serviço de rua é muito louco, é muito eclético. Então eu não me sinto super-herói de jeito nenhum, eu me sinto policial. Essa aqui é a revista ou a capa, não sei se... A capa ficou, eu pus a bandeira de São Paulo, a bandeira brasileira manchada de sangue, porque é o que acontece com quem enfrenta o crime. Você está sempre defendendo a bandeira e ela normalmente está suja de sangue, porque nós lutamos numa guerra em glória, numa guerra sem trincheira. Isso aqui é aquela viaturinha, tá vendo? Fazer o carrinho. Exatamente, ó.
Esse é o carrinho montado já, que tá aqui. Tem feito o maior sucesso, viu, Fred? Esse aqui é bom, hein? Pô, velho, eu adoro Chuck Esse é Berry, bom. cara. Já te empresto Jack Wilson. Adoro tudo. Você gosta de anos 50? 50 e 60. Jack Wilson, Sam Cooke. Tenho tudo que você pode pensar, velho. Pô, rapaz, eu não imaginava essas coisas do você, velho. Não sei, eu não tinha pensado no tipo de música que você usa. Mas Chuck Berry é muito bom, né? Mas é isso que eu falo, a gente Chuck Berry é toda a base do punk rock. Cara, é muito bom. Eu gosto muito de punk rock. Pô, eu adoro Sex Pistols, pô. Sex Pistols, eu gosto de Sex Pistols. Pô, curti essa fã. Quantos anos você tem? Eu tenho 42. Eu tenho 53. Você era criança, eu já estava curtindo isso aí. Então, quando e esse pessoal que fala mal da polícia? Tipo cara, Mano Brown, eu aceito numa boa, sabe? Racionais? Eu curto, porra. Aquele Homem na Estrada, aquela música é maravilhosa. A primeira música do Racionais. Não gosto do estilo dos Racionais, porque eu acho ele um puta do bando de babaca, entendeu? Falam um monte de merda sem saber o que estão falando. Eu sou frontalmente contra qualquer tipo de generalização. Todo polícia é safado, todo polícia é corrupto, todo polícia é torturador. Meu, é um absurdo isso. Você se sente muito, muito preconceito. Exatamente. E hoje, como político, todo político é corrupto. Porra, bicho, eu não sou corrupto. A gente que enfrenta o crime na rua, a gente tem uma visão diferente da sociedade e da vida. A gente conhece o ser humano na pior fase dele, que é na fase na fase do bicho mesmo, na fase do animal. Quando eu enfrento o criminoso lá na rua, Fred, ele está armado com um fuzil, com uma pistola. Agora, quando o promotor vai falar com ele, ele está todo de cabeça baixa atrás de uma mesa, é o coitadinho que não teve oportunidade na vida, o juiz também. Quando a imprensa vem falar com ele, ele está lá algemado de cabeça baixa, o senhor não queria fazer, eu fui obrigado. E todo mundo, coitado do menino, para que fazer isso com ele? Então, só que eu estava enfrentando esse cara com um fuzil na mão, dando tiro em mim. Olha o que eu estou estudando. Sabe o que é isso que está escrito aqui? Direitos humanos e direito internacional humanitário. Manual da Polícia Militar. Que organização tem um manual desse de direitos humanos? Feito com a Cruz Vermelha Internacional. Nós enfrentamos uma guerra diária. E quando você está nessa guerra, não dá para você falar em direitos humanos. A guerra é sobrevivência, você tem que sobreviver. E se o indivíduo quiser sobreviver, ele tem que se entregar para a polícia, não ficar dando tiro na polícia. É simples. Polícia é a vidraça. Entenda sempre, vocês têm que entender o seguinte, a polícia é a vidraça. Todo mundo faz um monte de cagada e quem responde é a polícia. Porque nós somos o último anteparo, nós somos aquele parâmetro. Então a polícia, a sina da polícia é sempre pagar o pato. Obrigado a todos, viu? Obrigadão, Vamos com Deus. Obrigado pela visita. Valeu, até mais. Até mais. Cidadãos do mundo da civilização, em menos de um segundo uma arma na mão. Oh, que ai pai, oh, way of life. Oh, que ai pai, oh, way of life. Que ai pai, oh, way of life. Os super-heróis são seres extremamente ambíguos. Eles trazem grandes dilemas internos, eles não sabem lidar com a sociedade, eles trazem em si uma questão de uma frustração imensa que eles resolvem pacificar o planeta ou determinado local, determinada cidade com suas próprias mãos, colaborando ou não colaborando com as autoridades. Eles providenciam a paz, segundo os seus critérios. E os policiais que eu entrevistei, eles se sentiam super-heróis, porque eles podiam fazer de tudo em nome da segurança. Que é tiro de 38, entrou aqui, saiu aqui. Esse aqui, 95, entrou aqui, saiu aqui. E aí, Fred? Beleza, cara? Tudo bem, meu? Beleza. E aí? Tudo bem, você, cara? Como tá? Firme, e você? Beleza, bicho. Nosso cidadão. Beleza? Já era, né? Eu tinha trabalhado junto com o jornalista Bruno Paes Manso na redação do jornal Estado de São Paulo. Fazia anos que eu não via o Brunão. Nesse meio tempo, ele se transformou num dos maiores especialistas no assunto da segurança pública e um crítico do modelo atual da PM, sem perder sua visão sempre equilibrada sobre os assuntos polêmicos. Depois da conversa com o Coronel Telhada, aturdido por seu inesperado carisma, procurei o Bruno para me aprofundar na história da PM e ver se, enfim, ele poderia me ajudar a responder a grande questão. A PM deveria ser extinta? Eu acho que teve um momento importante na época da ditadura, quando a polícia militar começou a integrar o DAICOD, que era o grupo encarregado aqui em São Paulo de lidar com a guerrilha urbana, né? Isso acaba, a polícia militar, de certa forma, junto com o exército, junto com as outras polícias, é bem sucedida no combate à guerrilha, né? E passa a atuar no crime comum nas periferias de São Paulo. Eu acho que tem uma questão estrutural que eu acho que é bem importante, que faz parte da discussão das reformas das polícias, etc. Que aqui no Brasil, em São Paulo também, no Brasil de uma forma geral, a gente tem duas polícias, uma militar e uma civil. Com duas polícias, o que acontece? Esse cara arrisca a vida
ele está fazendo flagrante, na hora dele iniciar essa investigação, que é o que mais interessa, para manter de repente o cara preso, chegar nos cabeças, ele entrega para uma corporação rival, que ele vê com desconfiança, que ele acha que é corrupta, que ele acha que vai colocar se a gente desmilitariza a PM, quem é que gere as forças de segurança, cara? É uma empresa. A ideia é que seja um esquema parecido com o que a gente tem nas empresas privadas de segurança, que também são questionáveis, né? São mal treinados também, né, cara? Não, acho que a discussão vai ser, a polícia continua e a grande discussão vai ser sobre gestão, sobre metas, sobre o que a polícia deve fazer. Então, desde formas de decisões ou nortes da polícia, hoje se mede muito por quantidade de prisões, por flagrantes, então isso acaba estimulando... Mede com a lógica da guerra. Com a lógica da guerra. O policial está na rua, ele acha que tem que fazer uma determinada quantidade de prisões, uma determinada quantidade de revistas, e isso acaba estimulando um tipo de comportamento, um tipo de prática do policial na rua. Brunão. Falou, Fred. Sério. Cidadãos do mundo da civilização, em menos de um segundo uma... Depois do papo com o Brunão, eu entendi que o melhor resumo da ópera estava mesmo no discurso do tenente-coronel Adilson Paes de Souza. Fala, coronel, a PM tem que ser extinta? Extinção da polícia não existe, porque não existe sociedade sem polícia. Não é um órgão só. Ele é apenas, então, somente mais uma das maneiras pela quais o Estado se manifesta na sociedade. Se uma polícia é violenta, porque o Estado está se manifestando de maneira violenta na sociedade. O AI-5 é um instrumento compatível com o Estado Democrático de Direito? Óbvio que não. No entanto, esse documento que é baseado nele expressamente continua vigente até hoje. A segurança pública passou a ser uma questão de especialistas e assim continua. O público foi afastado das decisões e do monitoramento e da avaliação da política de segurança pública. Então, primeiro vamos partir para a transparência, para a prestação de contas, vamos admitir as nossas falhas, vamos juntos encontrar a solução. E aí partir para a desmilitarização, sistema polícia unificada, que eu tenho certeza que produzirá um bom resultado. O Norberto Bobbio define democracia como um governo do poder público em público, onde a transparência é a regra. E nós não temos isso hoje em dia. É isso.